Você já parou para pensar no que de fato estamos celebrando quando falamos em Páscoa? Será que aquilo que o mundo transformou em chocolate, ovos e coelhos tem algo a ver com a mensagem mais poderosa e transformadora da história da humanidade? Hoje você vai descobrir uma verdade que pode mudar completamente a sua maneira de enxergar a vida, a fé e até mesmo o seu futuro. Este não é apenas mais um vídeo sobre a Páscoa. É um convite para mergulhar na essência do maior amor já demonstrado ao ser humano. Prepare-se para entender o que é a Páscoa, de verdade. A pergunta que não quer calar é: qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Não aquele que a mídia apresenta, não o que o comércio promove, não o que o costume popular repete, mas o que Deus revelou, o que o céu decretou, o que o sangue selou. E para entendermos isso, precisamos voltar no tempo, muito antes do Calvário, muito antes de Jesus nascer em Belém. Precisamos voltar ao Egito, a primeira noite da Páscoa. Imagine a cena. O povo hebreu está há mais de 400 anos escravizado em terras egípcias. Um povo cansado, humilhado, sem identidade, oprimido por um faraó que os usa como mão de obra barata e os trata como nada. Um povo que chorava por libertação. E Deus ouviu. Deus levanta Moisés, um homem improvável, um fugitivo, mas escolhido por Deus. E através dele, começa uma série de sinais e juízos que vão sacudir o coração endurecido de Faraó. Até que chega a 10ª praga, a mais temida, a mais drástica, a morte dos primogênitos. Mas Deus dá uma instrução ao seu povo. Uma orientação estranha, misteriosa, mas carregada de significado espiritual. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas das casas. E quando o anjo da morte passasse por aquela noite, onde houvesse sangue, a morte não entraria. A casa seria poupada. Essa foi a primeira Páscoa. O nome vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. O juízo passou, mas onde havia sangue, havia livramento. Você já percebe o simbolismo poderoso? O sangue do cordeiro livrando da morte. Agora segure essa imagem, porque ela vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Aquela noite foi o marco da libertação. O povo finalmente saiu do Egito, livres, redimidos, escolhidos. E a partir daquele momento, Deus instituiu que todos os anos aquela noite fosse relembrada, celebrada, marcada. A Páscoa se tornou a festa da libertação. Mas aquilo era apenas uma sombra, um sinal, um anúncio do que viria. Avance comigo agora mais de 1000 anos na história. Estamos em Jerusalém. É a semana da Páscoa. Milhares de judeus estão na cidade para celebrar aquele evento antigo, aquela libertação do Egito. Os cordeiros estão sendo escolhidos para o sacrifício. Mas entre a multidão, há um homem que não está ali para comer o cordeiro. Ele é o cordeiro, seu nome é Jesus. Ele entra montado num jumentinho. A multidão o aclama com ramos. Gritam Hosana. Mas poucos dias depois, gritarão crucifica-o. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. A cruz não foi um acidente. Foi um plano. O plano da redenção. E aqui está o ponto mais poderoso de toda essa mensagem. Jesus é o Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro que foi morto no Egito para salvar os primogênitos hebreus. Era uma figura, uma antecipação do sacrifício de Cristo. O sangue do cordeiro nos umbrais salvava da morte física. O sangue de Jesus nos salva da morte eterna. Você consegue entender isso? O sangue de Jesus é o selo de nossa libertação. O juízo de Deus não entra onde o sangue de Cristo está presente. É por isso que a cruz é o centro da nossa fé. Não é apenas um símbolo religioso. Não é apenas um objeto. É o lugar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido por amor a nós. Jesus morreu durante a celebração da Páscoa. Não por coincidência, mas por cumprimento. Enquanto os judeus comiam cordeiros sacrificados no templo, o verdadeiro cordeiro estava sendo crucificado do lado de fora da cidade. E sabe o que é mais emocionante? Na cruz, Jesus estava substituindo a mim e a você. Ele estava tomando o nosso lugar, recebendo a punição que era nossa, carregando a nossa culpa, vertendo sangue para que, quando o juízo viesse, ele passasse por cima de nós. Essa é a essência da Páscoa. Ela não é sobre coelhos, ela não é sobre ovos, ela não é sobre chocolate. Ela é sobre sangue, cruz, sacrifício e redenção. Mas o que o mundo fez com isso? Transformou a maior prova de amor da história em um produto comercial. Pegou a dor mais profunda de Deus e a trocou por marketing. Escondeu a cruz e pintou coelhos. Ignorou o sangue e fabricou ovos. Mas você que está me assistindo agora, não pode mais viver enganado. Você precisa saber, a Páscoa é Jesus. Sem ele não há redenção. Sem o sangue dele não há livramento. Sem a cruz não há vida. A boa notícia? A cruz não foi o fim. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O cordeiro que foi morto agora vive.
E porque ele vive, você pode viver. Você pode ser liberto. Você pode ser perdoado. Você pode ter um novo começo. Essa é a verdadeira Páscoa. É sobre o Deus que desceu até nós, se fez homem, sofreu em nosso lugar e venceu a morte para nos dar vida eterna. Agora me responda com sinceridade. Você está vivendo essa verdade? Você reconhece o sangue do Cordeiro na porta do seu coração? Ou está celebrando uma festa vazia, sem sentido, guiada por tradições humanas? Deus está te chamando para mais. Ele quer que você celebre a verdadeira libertação, não a saída do Egito, mas a saída da escravidão do pecado. E isso só é possível por meio de Jesus. Neste momento, pare por um instante e pense no que o sangue de Jesus representa para você. Ele foi derramado para que a morte não te tocasse, para que a eternidade fosse sua, para que você tivesse uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida. A cruz é a nossa passagem. O sangue é o nosso selo. Jesus é a nossa Páscoa. E isso não é apenas uma história bonita, é a realidade mais profunda que alguém pode viver. Agora que você já entendeu a origem da Páscoa, o plano divino por trás da libertação do Egito, e como tudo apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, é hora de dar um passo ainda mais profundo, porque a Páscoa não é apenas uma celebração de algo que aconteceu no passado. Ela é um convite para uma transformação no presente. Ela é uma convocação espiritual, um chamado pessoal. A pergunta agora é: o que você fará com o sangue do Cordeiro? Você pode ouvir essa história, se emocionar, até admirar a beleza da narrativa. Mas se não houver uma resposta dentro do seu coração, se não houver uma entrega, se não houver fé, tudo isso se torna apenas informação. E a Páscoa não é sobre saber, é sobre crer. É sobre confiar no sangue. É sobre aplicar esse sangue na sua própria vida, como os hebreus fizeram nas portas de suas casas. Lembre-se, a praga passou por todo o Egito. O que fazia diferença não era o quão boa era a pessoa dentro da casa, era se havia sangue na porta. Você entende isso? Não se trata de mérito. Não se trata de religiosidade. Não se trata de tradição. Se trata do sangue. Se trata da fé. Se trata de reconhecer que você precisa de um Salvador. A cruz não foi um teatro. A cruz foi o altar. O altar do sacrifício final e perfeito. E aqui está o ponto que precisa explodir em seu coração. A cruz foi o julgamento de Jesus, para que você fosse absolvido. Foi a condenação do inocente, para que o culpado pudesse ser perdoado. Você e eu deveríamos estar naquela cruz, mas ele tomou o nosso lugar, por amor. Não porque merecíamos, mas porque ele escolheu nos amar até o fim. Isso não te constrange? Não te toca profundamente saber que alguém te amou a esse ponto? Que alguém decidiu morrer, para que você pudesse viver? Essa é a maior prova de amor que o universo já presenciou, e ela não pode passar despercebida. Agora, veja comigo o que diz João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista não disse um cordeiro. Ele disse o Cordeiro. O único, o suficiente, o definitivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios de cordeiros precisavam ser repetidos ano após ano. Mas quando Jesus foi sacrificado, ele fez isso uma única vez. E foi suficiente para todos. A carta aos Hebreus diz que não há mais necessidade de sacrifícios repetidos, porque o sangue de Jesus é perfeito, eterno e eficaz. E agora, esse sangue está disponível para você. Sim, você que está assistindo este vídeo agora. Não importa o seu passado, os seus erros, as suas feridas, os seus pecados. A cruz grita mais alto. O sangue fala mais forte. A ressurreição é a prova de que nada pode deter o amor de Deus por você. Sabe o que isso significa? Que a verdadeira Páscoa acontece todas as vezes que alguém se rende a esse amor. Que a verdadeira libertação acontece todas as vezes que alguém aceita o Cordeiro. Então me responda. Você já teve a sua Páscoa pessoal? Você já se rendeu a esse Jesus? Ou você apenas conhece a história, mas ainda vive preso? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, a salvação bate à porta do seu coração. Hoje, o sangue do Cordeiro pode ser aplicado sobre a sua vida. Mas você precisa abrir essa porta. Você precisa tomar uma decisão. A cruz está diante de você. O túmulo está vazio. O convite está feito. Agora, é com você. Imagine por um instante o céu inteiro se silenciando enquanto Jesus é crucificado. Os anjos se contorcendo de dor ao ver o Filho de Deus sangrando por pecadores. O véu do templo se rasga. A terra treme. O céu escurece. Tudo isso por você. Agora imagine o domingo de manhã. A pedra foi removida. O corpo não está mais lá. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. O inferno foi derrotado. O pecado foi anulado. E a porta da vida eterna foi aberta. Isso é Páscoa. Não uma lembrança fria, mas um evento vivo, um poder ativo.
uma presença real. Quando você celebra a Páscoa entendendo isso, algo muda dentro de você. Você deixa de ser apenas um religioso e se torna um filho redimido. Você não apenas comemora, você vive a Páscoa, todos os dias, em cada escolha, em cada oração. Porque a ressurreição de Jesus é a maior fonte de esperança que um ser humano pode ter. Ele vive. E porque ele vive, você pode recomeçar. Porque ele vive, você pode vencer a dor. Porque ele vive, você pode perdoar. Porque ele vive, você pode amar. A cruz é a prova de que o amor existe. O túmulo vazio é a prova de que a esperança é real. E a Páscoa é o lembrete de que Deus nunca desistiu da humanidade. A morte foi transformada em vida, a dor em redenção, a tragédia em salvação. Essa é a beleza da cruz. Esse é o poder da Páscoa. E ela está disponível hoje para todos os que crerem. Agora, uma última verdade profunda. O sangue do Cordeiro não apenas te livra do juízo, ele te marca para uma missão. Deus não tirou os hebreus do Egito para vagarem pelo deserto sem rumo. Ele os libertou com um propósito: torná-los um povo santo, uma nação de sacerdotes, um reflexo da sua glória. E quando Jesus te alcança, ele também te envia. Você passa a carregar essa mensagem. Você se torna um testemunho vivo da cruz. Você não é mais um escravo. Você é um filho, um liberto, um embaixador do reino. A verdadeira Páscoa não apenas te salva, ela te transforma. Ela tira a culpa e te dá identidade. Ela remove a condenação e te entrega a autoridade. Ela apaga o passado e libera um futuro. E tudo isso está diante de você agora. Por isso, hoje eu te convido a fazer algo que talvez você nunca tenha feito de verdade. Celebre a Páscoa de forma espiritual. Viva a cruz. Receba o Cordeiro. Se renda a Jesus. Esqueça os rituais. Esqueça os coelhos. Esqueça as distrações. Feche os olhos do corpo e abra os olhos da alma. A cruz está diante de você. O sangue está pronto para ser aplicado. A libertação está batendo à sua porta. E tudo o que você precisa fazer é abrir. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser a sua saída do Egito. Hoje pode ser o seu novo nascimento. Não deixe essa Páscoa passar em branco. Não seja apenas mais uma pessoa que ouviu a mensagem. Seja alguém que respondeu. Deixe o sangue do Cordeiro marcar a porta do seu coração. E quando o juízo passar, você será encontrado em Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. E agora você a conhece. Agora você tem a verdade. E a verdade te libertará. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você entendeu que a cruz é a resposta, então não vá embora sem deixar um sinal. Inscreva-se agora no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe um comentário dizendo: eu recebo o sangue do Cordeiro em minha vida. E que nesta Páscoa, você experimente não apenas uma celebração, mas uma transformação. Que Deus te abençoe. E que o Cordeiro de Deus viva dentro de você, hoje e para sempre.